Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Agora aqui para mim é um bom dia, que agora é de manhã, aqui de onde eu estou falando com vocês. Espero que estejam bem. Hoje nós vamos começar o nosso 15º encontro, quando nós vamos falar de licitação. O tema de licitação, ele comporta, sim, muitas vezes anos de estudo por parte do operador, por parte do agente público, né, por parte da pessoa que está trabalhando com esse tema. Existem, assim, muitos entendimentos de tribunais de contas, de tribunais superiores, que permeiam a temática da licitação. O que nós vamos ver aqui hoje, eu vou trazer para vocês um panorama da matéria, trazer as modalidades de licitação. Agora, é um tema que, se você tem interesse de trabalhar com compras públicas, com contratações públicas, você precisa se aprofundar na temática da licitação. Recomendo que se aprofunde a partir de entendimentos do Tribunal de Contas da União, que é quem vai trazer a interpretação da norma, é, vai trazer procedimentos que devem ser observados, algumas cautelas que têm que ser observadas no ato da contratação, tá? Bom, hoje nós vamos ver sobre o conceito de licitação, vamos falar um pouquinho dos fundamentos, vamos falar sobre o objetivo do processo licitatório, né? Princípios do processo e as modalidades, tá bom? Então, primeiramente, assim, o que é a licitação? Licitação, antes da gente ler o conceito, imagine vocês que o Estado está precisando comprar alguma coisa ou contratar alguma coisa, tá? Ele chega no mercado e dá uma olhadinha em quem vai poder oferecer esse serviço ou oferecer esse produto. Muitas vezes, quem tem o melhor preço não tem a melhor qualidade. Muitas vezes, quem oferece um produto não está oferecendo dentro do parâmetro que o Estado precisa para funcionar. Tá? Vamos imaginar uma situação de compra de veículos em que, naquele contexto, o Estado precisa desse veículo blindado, por uma questão de interesse público. Tá? Então, é todo mundo que vai ter essa condição de oferecer esse serviço. Então, assim, o processo licitatório ele serve para isso, para poder você verificar no mercado quem tem a melhor condição de oferecer aquele produto ou serviço, tá? Dentro do interesse público, que nós já conversamos nos nossos encontros anteriores, tá bom? Então, o que é a licitação? Olha lá, é um procedimento administrativo, porque ele não tramita na justiça, é um procedimento interno dentro do poder, né? Pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, ou seja, nós estamos falando aqui do edital, a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Veja que o conceito não fala em mais barato. O conceito não fala de melhor qualidade. O conceito fala em mais conveniente, tá? Então, vejam só, a licitação ela tem um fundamento inicial na própria Constituição de 88. Existem vários artigos que falam sobre isso, e 5 anos depois da Constituição ter sido promulgada, veio a Lei de Licitações, a primeira Lei de Licitações, que é a 8666, em 1993. Ela é chamada como Antiga Lei de Licitações e Contratos Administrativos, porém, ela não está totalmente revogada pela nova norma, né? Eu digo nova norma porque em 2021 tivemos a 14.133, que revogou alguns artigos da 866, mas alguns artigos antigos ainda estão vigentes. Tá? Você tem a 10.520, de 2002, que fala sobre o pregão, que o objetivo do pregão foi facilitar, foi desburocratizar compras públicas. Tá? E nós temos também a 12.462, que fala do regime diferenciado de contratação, que é uma lei de 2011. Bom, a Constituição, lá no artigo 22, inciso 27, fala assim, que é competência privativa da União legislar sobre a matéria. Então, você não vai ver estados e municípios legislando sobre regras de contratação, tá? A não ser que seja, assim, em formato complementar, é, sem contrariar alguma coisa que já está prevista em lei federal, tá?
Tem o 3721, que fala sobre a obrigatoriedade de todos os órgãos de administração, direta e indireta, nas 3 esferas de governo: Estado, município, União, Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Tá? Qualquer contratação que for feita por qualquer ente federativo tem que seguir um processo licitatório. Tá? E o artigo 173, parágrafo 1º, ele fala da obrigatoriedade para as empresas públicas e sociedades de economia mista, como, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todos têm que seguir processos licitatórios. Tá? A 866, ela regulamenta o artigo 37 e 21 da Constituição, e ela institui algumas normas de licitações e contratos administrativos. Tá? Então, assim, é a grande lei que nós tivemos no Brasil sobre essa temática. Tá? Já a 14133, que é de 2021, veja, se uma é de 93 e a outra é de 21, passaram-se quantos anos, né? 10, 20, quase 20 anos, para que nós tivéssemos uma nova norma que regulamentasse esse tema de licitações e contratos, né? A nova norma, a 14133, ela revoga os artigos 89 a 108 da 866, tá? Que tratam dos crimes, das penas em matéria de licitações, bem como processo administrativo judicial para sua apuração. E, em substituição a esses dispositivos, o artigo 178 da nova lei inclui o capítulo 2b no Código Penal. Ele está tirando da lei de licitações a parte de crimes relacionados à licitação e jogando dentro do Código Penal para serem condutas típicas, né? Que aí você criou uma parte no Código Penal chamada crime, licitações e contratos administrativos, tá? A 14133, ela revoga a Lei 866, 10.520, que é a Lei do Pregão, e alguns artigos da Lei de Regime Diferenciado de Contratação, após decorridos 2 anos da publicação oficial da nova lei, tá? Sendo que houve uma prorrogação desses 2 anos para 29 de dezembro de 23 pela MP 1167 de 2023. Trouxe só para vocês saberem, tá? Pessoal, o objetivo da licitação, como nós já conversamos, é possibilitar que as contratações públicas sejam feitas dentro do melhor interesse público, tá? Então vejam, o objetivo fundamental do procedimento licitatório é a obtenção da melhor condição para realizar as obras, serviços, compras e alienações de interesse da administração pública. E a busca da economia deve constituir, sem dúvida, a motivação maior da realização da licitação. Fiquem muito atentos com isso. É muito comum você ter questão licitatória em que nem sempre o menor preço ganha, tá? Tudo tem que ser observado. Preço, qualidade, parâmetro de entrega, prazo de entrega, tá? Às vezes isso pode variar, tá? Existem alguns princípios relacionados à licitação, como nós já vimos, né? Que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que rege todos os atos da administração pública, que estão lá no artigo 37 da Constituição. A Lei 866 traz outros princípios, como, por exemplo, isonomia, que é igualdade de condições, né, entre os competidores. Então, você não vai ter, assim, um privilegiamento se você tiver um competidor maior ou menor, tá? Não em regra, tá? Não em regra. Porque às vezes a própria lei pode trazer alguns critérios em que o pequeno e o médio fornecedor vão ter alguns privilégios, tá? Seleção da proposta mais vantajosa, vinculação ao instrumento convocatório, que é o edital, desenvolvimento nacional sustentável e julgamento objetivo. São alguns princípios da 866. A 14133, ela, além de trazer os próprios princípios da 866, ela ainda traz alguns outros, tá? Como, por exemplo, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, ou seja, você tem uma divisão de funções por parte de quem atua dentro do processo licitatório, motivação, vinculação edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. Veja assim como a nova lei ela repetiu alguns princípios com outros nomes, né? E trouxe alguns outros pensando assim num contexto
de melhoria do interesse público no interesse da própria administração, né? Então, o processo licitatório, ele tem como pressuposto a existência de uma necessidade coletiva a ser atendida pela administração pública, né? Para a compra de algum produto ou serviço. Todas as vezes, pessoal, que a gente fala sobre o interesse do Estado, a gente está falando de interesse coletivo, tá? O interesse da população de ver alguma área sendo atendida, ainda que aquilo só beneficie uma quantidade menor de pessoas, tá? Mas quando a gente fala de interesse coletivo, nós estamos falando aqui de uma quantidade indeterminada de pessoas, né? Tem como objetivo e finalidade encontrar, fora do âmbito da administração pública, o atendimento da necessidade identificada, tá? Então, assim, ela vai olhar dentro da iniciativa privada quem pode oferecer em melhores condições aquele produto ou serviço, né? Tem como característica a formalidade de seus atos, o que significa dizer que no procedimento licitatório não se admitem atos, manifestações ou decisões que não estejam expressos em documentos do processo. Então, assim, são sempre documentos escritos que estão anexados ao procedimento administrativo do processo licitatório, tá? Então, assim, esses atos, eles são formais, eles são solenes, eles obedecem ao que a lei estabelece, tá? Então, você quer saber como é que se desenvolveu o procedimento licitatório, é só você fazer uma cópia ou ter acesso aos autos do processo administrativo que gerou aquela licitação, tá? E aqui eu trago para vocês algumas modalidades de licitação que foram antes previstas na 866 e agora estão previstas na 14.133, né? Porque lá na 866 ele trazia como modalidade de licitação a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Pela nova norma, o pregão passou, a 10.520 agora foi absorvida, né, pela 14.133, então agora ele prevê pregão, concorrência, concurso, leilão e um diálogo competitivo, tá? Eu trago aqui para vocês algumas referências e assim nós encerramos o nosso encontro de hoje, tá bom? Desejo a vocês bons estudos e na próxima aula nós vamos falar sobre contratos administrativos. Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço.